Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos acompanha, aí nos assistindo pela sua TV, pelo seu tablet, pelo seu smartphone ou por qualquer outro dispositivo móvel já inventado pelo homem. Eu sou o Will. Eu sou o Rafa. Eu sou a Carol. E esse é o Peregrinando. Se você esbarrou com o nosso vídeo por aí e não sabe o que é o Peregrinando, já vou aqui te explicar o que é, porque o YouTube é assim, né? A gente às vezes coloca ali para assistir alguma coisa, um vídeo, e acaba se perdendo. Você coloca lá, como fazer arroz, e acaba assistindo um vídeo de um gato pulando numa caixa. Porque ele vai te levando. Então eu vou te explicar aqui o que é o nosso programa Peregrinando. É um programa da nossa comunidade Missão Peregrinos do Amor, que tem o objetivo de discutir aqui alguns temas da Igreja Católica de uma forma mais descontraída, nesse papo, nessa entrevista, trazendo sempre aqui um formador, um pregador da nossa comunidade e tratando o tema não como uma brincadeira, como algo sério, mas de forma mais descontraída, né? E agora eu vou falar para vocês qual é o tema de hoje. O tema, olha, se você de Martinho só conhece o Martinho da Vila, olha só, fica esperto por aí, que aqui tem um outro Martinho que você não sabia, ou sabia assim de orelhada, como diria minha vovó. E esse Martinho, ele não foi tão calmo, tão devagar, tão paciente quanto o Martinho da Vila. A referência a Martinho da Vila é muito longe? Vocês pegaram essa referência? Eu entendi. Deu pra entender? Deu. Tranquilo. Ah, tá bom. Então, Ele só não deixou a vida levar, né? Foi só... Mas a vida levar já é o Zeca, né? É o Zeca, mas é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. É que eu falo o Martinho da Vila é muito antigo, né? Eu sou muito samba do Jorge Aragão. Voltando aqui, o tema de hoje é Reforma Protestante. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Para falar então aqui, nós trouxemos hoje um irmão de comunidade, consagrado da comunidade, um formador, alguém que estudou e se aprofundou sobre o tema, alguém que se debruçou aí sobre todo o conhecimento, toda a palavra, todos os documentos da nossa igreja, o catecismo da Igreja Católica e todo também o texto que fala sobre esse assunto. E eu vou apresentá-lo. Mas antes, foi muito difícil de trazer ele aqui, então aproveitem bastante, tá? Vocês deem o devido valor, real. por favor, hein? É real, foi difícil, gente. Então, por favor, aproveitem muito o Peregrinando de hoje. Aproveitem muito, mas não foi difícil por má vontade. É que ele é uma pessoa muito ocupada, pessoal. Muito compromissado, Muito, muito. Tem vários filhos, inclusive. É. Hoje tá dando spoiler, cara. Tá dando spoiler, mas eu vou já falar o nome, que é pessoal aí, ó, se ligar e curtir, aproveitar cada segundinho do que for falado aqui. Alexandre Senicato, pessoal. Palmas. Eu bati palma também. Tá Boa tudo noite, certo. galera. Eu sou o Alexandre, então pai de não tantos filhos assim, viu? É que o pessoal hoje, né, tá meio devagar, mas 3 filhos. Eu sou consagrado da comunidade e esposo da Samara, uma cearense arretada, que vai me levar para o céu, segundo uma oração da minha mãe há uns anos atrás. E eu tenho fé nisso, que nós iremos todos juntos para o céu. E hoje eu estou aqui como convidado dessa galerinha aqui, que manja de samba pra caramba, né? Deu pra ver. Pra bater um papo com vocês sobre protestantismo. Obrigado. Na verdade, eu já começo aqui agradecendo o Xande pela confiança em nós três aqui, mas também no nosso programa, né? É tão legal bater um papo descontraído sobre algo sério com quem entende mesmo da coisa, que aí não fica tão vazio, né? E esse é o objetivo. E já começo aqui com a primeira pergunta, Manda ver. fazendo como faz um bom jornalista brasileiro, que é uma pergunta e já encaixando outra. É assim que eles fazem. Então vamos lá. A primeira pergunta, Xande, é: o que foi a Reforma Protestante e quem foi Martinho Lutero? Ótimo. Eu acho que para responder essa pergunta, a gente teria que dar um passinho para trás e perguntar o que é a Igreja Católica. Porque o movimento da Reforma Protestante foi exatamente um movimento contrário à Igreja Una, que até então só existia a Igreja Católica.
Então, assim, a gente precisa entender pelo menos o que é a Igreja Católica, né? E eu peguei um texto do Chesterton, que eu sou fã dele, onde ele um ex-protestante convertido ao catolicismo, e ele tenta responder por que sou católico. Então eu queria ler rapidamente para vocês. A dificuldade em explicar por que eu sou católico é que há 10.000 razões para isso, todas se resumindo a uma única: o catolicismo é verdadeiro. Eu poderia preencher todo o meu espaço com sentenças separadas, todas começando com as palavras: é a única coisa que... Como, por exemplo, é a única coisa que previne um pecado de se tornar um segredo. Confissão. É a única coisa em que o superior não pode ser superior. Falando da hierarquia, né, do Papa, dos bispos, que se baseiam exatamente no estilo de ser rei como Jesus foi, de ser líder como Jesus foi, que é servindo, né? Todos nós temos aí o humus também de ser rei, o régio, né? O sacerdotal e o profético. Depois a gente fala disso também. Então, no sentido da arrogância, né, e do desdém. É a única coisa que liberta o homem da escravidão degradante de ser sempre criança. Em outros textos ele quer dizer assim, de ser um filho da sua época, colocando exatamente que a igreja ela vai contra a moda, ela vai contra o modernismo da época, que na maioria das vezes é errado, né? Então, essa base conservadora da igreja, ela é a única coisa que faz isso, né? É a única coisa que fala como se fosse a verdade, como se fosse um mensageiro real se recusando a alterar a verdadeira mensagem. É o único tipo de cristianismo que realmente contém todo tipo de homem, mesmo o respeitável. É a única grande tentativa de mudar o mundo por dentro, usando a vontade e não as leis, etc. Então, esse texto maravilhoso, né, que a gente podia ficar aqui nele muito tempo, ele nos ajuda a entender que a igreja ela é única, né? Uma das características da igreja, além dela ser católica, apostólica e romana, é ela ser perseguida. Exatamente por isso, por ser um único organismo hoje que tem a coragem de ser contra tudo que há de errado. O aborto, ideologia de gênero, esses feminismos radicais, os machismos radicais. Então a igreja ela vai contra todo tipo de ideologia que na sua própria essência não traz a verdade, né? E entrando mais um pouco aí no que é a Igreja Católica, a gente precisa entender como a igreja começou, né? Porque a igreja não é uma instituição fundada por homens, ao contrário do que os protestantes creem. E eles creem que até a própria igreja protestante, que não é necessariamente uma igreja, ela sempre será fundada por alguém. A diferença primordial, que eu acho que é o ponto de partida aí para qualquer conversa sobre o protestantismo, é quem fundou a Igreja Católica. Eles dizem que foi Constantino, lá no século IV, lá no ano 300 e pouco, né? Por um desconhecimento da história, apesar de muitos protestantes sérios reconhecerem que a igreja primitiva sempre foi católica. Até tem um vídeo da Ana Paula Valadão falando disso. A igreja católica é a igreja mãe. Então, quem fundou a igreja católica? Jesus Cristo. Ele é o nosso fundador. E ele fundou na pedra, que era Pedro. É claro, gente, que a pedra da igreja é Jesus. Não tem dúvida, né? Ele é a pedra fundamental que os pedreiros rejeitaram, a pedra angular. Porém, ele deixa uma igreja apostólica, né? Uma igreja não subjetiva, na mente e no coração de cada homem. Como depois a gente vai entender que o protestantismo crê nisso, principalmente Lutero cria numa fé subjetiva. Não, Jesus ele deixou uma igreja visível, né? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja é de Cristo, né? A igreja não é de Pedro. Pedro apenas é a pedra onde essa igreja está. Uma pedra que seria, por 266 vezes até hoje, sucedida, né? Continuada ao longo da história. E é o que a gente chama de sucessão apostólica, que é todos os bispos da igreja, né? O Papa é um bispo de Roma, mas ele é um bispo também. Então essa sucessão apostólica somente a Igreja Católica tem.
desde lá de Pedro. E aí, Jesus ele não só funda a igreja, mas ele dá as chaves do reino dos céus a essa igreja para Pedro. Então, te darei as chaves dos céus, tudo que desligares na terra será desligado no céu. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Então, Jesus dá o poder das chaves para a igreja. Por isso que a igreja tem autoridade de ministrar os sacramentos. E a gente vai entrar nisso também hoje, né? Nessa economia sacramental que a gente chama, né? Que é o termo correto. Que são os sacramentos que nada mais são do que uma continuação da ação vivificadora de Cristo na igreja. São sinais visíveis de uma ação invisível. Todo sacramento ele tem lá a matéria, né, o pão, a água, o óleo, e essa matéria é visível, mas ela exprime uma realidade invisível. Não sei se está muito difícil, vocês vão me falando aí. Não deu para entender? Tá dando para entender? Tá perfeito por enquanto. O Einstein também tá entendendo tudo, tá tranquilo para ele aqui. Não, deu para entender. Não, beleza. Então é isso. Primeiro, então, acho que é definir o que é a igreja. A igreja una, santa, católica e apostólica. Aí a gente pode entrar. Una, porque é uma igreja só, é uma só fé, um só batismo, né? Um só povo, um povo católico que vem do grego universal. Santa, a igreja é santa, porque ela é o corpo de Cristo. Ela não é uma instituição humana. Ela é feita por homens. Então eu já deixo aqui uma dica. Não repitam mais. Igreja santa e pecadora. A igreja é santa. Bento XVI corrigiu isso no seu pontificado. Ele disse, a igreja é santa, não é pecadora. Feita por homens pecadores. Aí está perfeito. Aí não existe arrogância, aí realmente é isso. E não tinha como deixar de ser diferente, porque Jesus tinha a gente para contar, né? É o que tinha nas mãos dele, é Pedro, que era ignorante, era bruto, mas amava demais, tinha um coração doado, né? Era Mateus, que tinha uma vida... Todos os apóstolos, se a gente for ver, eram pecadores. E todos os santos foram pecadores. Afinal, para ser os apóstolos, ele escolheu os piores, os cobradores de impostos, né? E ele fez isso mesmo, ele escolhe os piores para confundir os fortes, né? E nós somos escolhidos hoje. E a vida da igreja ela não pode depender da nossa santidade, senão não existiria igreja, né? O sacramento não pode depender da santidade do padre, senão existiriam uns, sei lá, né? Vou arriscar aqui, mas algumas igrejas celebrando sacramentos autênticos. E não tem problema. A nossa vida é assim mesmo, né? Nós somos pecadores e São João Paulo II diz que o santo é o pecador que não desiste. Sim. Então a nossa igreja é isso, é caindo e levantando em cima de uma doutrina santa, de uma doutrina verdadeira e de uma doutrina que nos salva. Né? A doutrina ela tem essa função de nos salvar, de nos indicar o caminho do céu. Por isso que os papas, por mais que pequem, e Lutero tinha um grande problema com o papado, por mais que eles pequem, eles não ensinam a doutrina. Quando eles falam sobre a infalibilidade papal, o Papa, quando ele fala ex cátedra, né? ele não erra, tá? Então a doutrina católica ela é verdadeira. É como Chesterton falou aqui, né? Se eu fosse resumir, é porque a Igreja Católica é verdadeira, tá? E agora eu vou responder. O que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante ela surgiu no contexto cultural do Renascimento, né? Um contexto onde a Igreja realmente estava se paganizando demais. De novo, nos seus membros, não na sua doutrina, tá? Existia um frei agostiniano, Martinho Lutero, que daí eu já vou entrar na segunda pergunta. Ele se revoltou contra tudo isso, né? Porém, a gente precisa fazer um adendo aqui. Ele não era um frei totalmente fiel à igreja, totalmente bem resolvido com a sua vida sacerdotal, e que, vendo os erros da igreja, resolveu, então, salvar a igreja dos pecadores. Não foi isso que aconteceu. Ele já tinha um coração protestante antes de se revoltar. Antes lá de 31 de outubro de 1517, o dia que ele pregou as 95 teses,
né, na porta da igreja e fez algo que é como se a gente, comparando, né, é como se a gente tivesse problemas em casa, né, meu pai, minha mãe tem problemas, e quem não tem, né, e eu pegasse, escrevesse tudo que eles têm de errado, e não só isso, eu também falasse contra a instituição família. Então, por conta de erros dos membros da minha família, eu vou querer destruir a família em si, ou a constituição da família. Aí eu vou lá então e prego no portão da minha casa, lá no Jupiá, teses, né, criticando meu pai e minha mãe, falando que a família não presta, Isso acontece hoje, né? Tem muitos movimentos aí que pregam o fim da família, mas enfim. E também, coincidentemente, porque alguns têm problemas com a família, né? E acabam aí partindo para um lado de realmente perder a fé naquilo, né? Em algo que é essencialmente bom. Então foi mais ou menos isso que ele fez. Ele fez então as 95 teses falando muita coisa. Ele, é como o padre Paulo Ricardo fala, ele tinha razões, mas não tinha razão. Ele tinha razões, tinha coisas lá que realmente estavam erradas. A vida do sacerdócio daquela época era muito contaminada pelo poder, pelo pecado, pela luxúria, pela soberba. Até porque a igreja exercia um papel de poder, né? A igreja ali era como se fosse um outro elemento de poder na sociedade. E ele fez esse erro, né? Outra comparação que eu já ouvi também, é como se você desse banho no bebê para limpar a sujeira dele e jogasse o bebê fora junto com a água. Foi isso que Lutero fez. Ele pegou a banheira e jogou tudo, jogou o bebê junto. Ou seja, erros tinha, mas ele talvez escolheu a pior forma de corrigir esses erros, que foi traindo a igreja, desobedecendo. E depois a gente talvez vá falar disso, né? Se aprofundar nisso. Isso trouxe consequências, né? Então vou terminar aqui. A Reforma Protestante, então, foi um movimento de protesto contra os escândalos da igreja da época, mas que jogou fora junto a própria igreja. Tá? E só para complementar, o protestantismo, no fundo, ele nasce um pouco de uma falta de fé em Jesus. E eu vou explicar isso. Quando Jesus funda a igreja, ele diz também para os apóstolos: eis que estarei convosco até o fim dos dias, até o fim dos tempos. Ou seja, é promessa de Jesus que ele nunca abandonaria sua igreja. Então, quando o protestantismo diz que a igreja da época, a igreja visível, que era única, não presta, não é a igreja de Cristo, no fundo, ele está professando uma falta de fé no fundador dessa igreja, né? Colocando que então Jesus abandonou a igreja, Jesus mentiu. Então agora eu vou criar a verdadeira igreja. Ou seja, ou até 1517 não havia igreja, então Lutero fundou a verdadeira igreja de Cristo, ou Jesus abandonou a igreja ali naquela época. As duas teses não tem como a gente aceitar, né? E interessante a hora que você estava falando, eu também assisti alguns vídeos do padre Paulo Ricardo, né? Acho que foi fonte de pesquisa para todos aqui. Agora vem a cota Padre Paulo Ricardo. Todo episódio vai ter. Agora a cota Padre Paulo. Ele fala uma coisa bem legal, que eu acho que ninguém nunca deve ter pensado nisso, mas é que o protestantismo, as pessoas que seguem o que Martinho Lutero falou, eles não creem na humanidade de Jesus. Eles creem que Jesus foi só um ser divino, um ser enviado por Deus. Mas não, a gente vê que tem Maria que deu a luz a Jesus, e acho que é por isso que eles negam tanto, né, esse fato de Maria ter dado a luz. E ele fala isso, então quer dizer que nem você comentou, nesse tempo de quando Jesus morreu e depois ressuscitou, até 1500, quando foi a Reforma Protestante, não teve nada, ele esqueceu, simplesmente ele abandonou. E não, né? Tanto que Deus e Jesus usou de humanos para escrever a Bíblia, né? Ele usou de pessoas reais, pessoas que nem eu, você, como todo mundo aqui, para dar sequência nessa igreja que ele criou, né? Então, não faz o menor sentido deles acharem que Jesus veio só por causa do ser divino e esqueceu toda a humanidade, né?
Eu acho que às vezes falta um pouquinho deles dessa sensibilidade, né? Na verdade, eu acho que cai no esquecimento que Jesus veio justamente para esses. Jesus fala, né? Eu não vim pelos justos, eu vim para salvar os pecadores. Né? Que até a gente estava conversando aqui, né? Que quem foram os apóstolos? Quem somos nós hoje? Nós somos os perfeitos? Às vezes a gente está aqui, a gente é o pior. Né? Exato. E o interessante disso é que o que o Rafa falou ali, de não crer exatamente num Jesus humano, no Jesus que as Escrituras dão testemunho. Né? Porque a Escritura fala, Jesus se perdeu, Maria foi atrás dele, aquela vida familiar de Cristo ali. Jesus teve uma vida humana. Né? É um ser 100% homem, 100% Deus. Né? Então, assim, uma coisa também primordial da gente entender, nós não somos a religião do livro, da Bíblia. Nós somos a religião do Verbo encarnado, né? Ou seja, do Logos divino, né? Da razão do próprio Cristo, do próprio Criador, que vem e se encarna, né? E esse Cristo fundou uma igreja. Aí entra nos 5 solas da Reforma Protestante, que eu acho que nem daria tempo da gente falar de tudo aqui, mas talvez dê para falar de 2 pelo menos, né? Que é o sola fidei, que é só a fé salva, e o sola scriptura, que eles creem somente na Escritura. E aqui, exatamente, eles negam a tradição e o magistério da igreja. E por fim acabam negando a própria Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura, ela mesma diz que não está tudo ali. Né? O último versículo do Evangelho de João é isso que ele fala. Eu não escrevi tudo aqui, porque o livro não caberia de tanta coisa, né, se eu fosse escrever, de tantas coisas que Jesus fez. Ou seja, a própria Escritura contraria o fundamento da sola Escritura. Né? Aí tem, então, ele nega a Sagrada Tradição, que é o quê? É a igreja viva. A gente tem que entender que a Bíblia, ela veio depois da igreja, ela não vem antes. Não é a partir da Bíblia que a igreja é fundada, não. Jesus Cristo fundou a igreja, e os evangelhos e as cartas de Paulo, de Tiago, de Pedro, elas dão testemunho de Cristo. Né? Então a autoridade da Bíblia é a autoridade da igreja. Então aí a gente vê a importância da Sagrada Tradição, que é um pilar da igreja, e do Sagrado Magistério, que é outro pilar, e o terceiro, as Sagradas Escrituras. Então eles pegaram só a Escritura, né, e rejeitaram exatamente a vida da igreja primitiva. Alguns protestantes entendem isso, a patrística, ali, todo aquele tempo dos primeiros cristãos, né, dos primeiros séculos, se eu não me engano até o 8º século, é o que a gente entende como patrística, né, como igreja primitiva. E negar isso é negar São Justino Mártir, São Cirilo, todos os santos ali que foram apóstolos dos apóstolos. Santos que viveram no século II, né, no século I, no século II, apóstolos de São João. Ou seja, ali era a igreja. A igreja já tinha sido fundada com Pedro. Então, a igreja, os apóstolos, eles não ficaram esperando vir uma Bíblia para daí a gente ter uma substância sólida para a gente poder caminhar. Não, eles já caminhavam, eles já ensinavam, já evangelizavam. São Paulo é um baita fruto da igreja, né? Porque São Paulo não conheceu Jesus. São Paulo é fruto dos apóstolos, é fruto da igreja apostólica. Claro que ele teve um encontro com Jesus, né? Mas ele, antes dele sair pregar, o que ele fez? Ele foi formado pela igreja. E tanto que o próprio São Paulo fala, né, a Timóteo, a igreja é o sustentáculo da verdade, coluna e sustentáculo da verdade. A igreja, não a Escritura. Com isso eu estou rejeitando a Escritura? Não, de forma alguma. Eu estou dizendo que para crer na Escritura, precisa crer na igreja. E eles mutilaram, desculpa o termo, né, mas é isso que aconteceu, eles mutilaram a fé, pegaram uma parte da fé. E aí entra o conceito de heresia. Heresia é uma palavra que significa separar, né, seccionar algo. Ou seja, heresia é você pegar uma verdade e tirar só uma parte.
Só aquela parte. Então, no fundo, a Reforma Protestante ela é herética, porque foi feito por um membro da igreja, e aí tem a diferença entre heresia e cisma, e apostasia, né? Depois virou um movimento cismático, que rompeu com a igreja. Então, primeiro foi uma heresia, várias heresias. Por quê? Heresia é você ir contra uma verdade fundamental da fé. E aí, então, como depois Martinho Lutero foi excomungado, porque ele não quis voltar atrás com nada do que ele tinha feito, então aí sim ele se uniu com os príncipes da Alemanha, que já tinham um coração reformador, um coração de conflitar a igreja, de enfrentar a igreja, porque a igreja exatamente era um poder. Então os príncipes da época da Alemanha, eles tinham no coração essa vontade de prejudicar a igreja. Então, por isso que a reforma ganhou adeptos tão rapidamente. Então, Xande, falando um pouco de Martinho, né, dessas teses que ele pregou na porta da igreja, né, tem duas delas em que ele não conseguiu ir contra, que foi a Eucaristia e sobre Nossa Senhora. Né, ele não encontrou motivos, argumentos para conseguir ir contra. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós o porquê e o real motivo dele ter ido contra a Eucaristia. Se tem uma das coisas que Martinho Lutero, ele de certa forma tentou, mas não conseguiu, né, como você disse, ir contra, foi a Eucaristia. E no fim ele morreu acreditando mesmo que a Eucaristia era a presença real de Jesus. Porém, ele não acreditava no poder do sacramento, ou seja, no sacramento da ordem, que é o que nos gera a Eucaristia. Né? A transubstanciação acontece na missa, pelas mãos do sacerdote ordenado. Então, ele não cria nisso, nem no sacerdócio, nem no papado. E é interessante assim, porque hoje a gente vê como o protestantismo está nos dias de hoje, e vê que até de Lutero ele se distanciou. E isso é um ponto. Né? Depois eu volto mais na sua pergunta também. Um ponto, talvez também, um dos pontos aí mais perigosos de você ir contra a hierarquia da igreja, a autoridade do magistério da igreja, é que cada cristão, então, é uma igreja. O Lutero pregava o livre exame da Escritura, ele, Calvino. Ou seja, cada um é livre para interpretar as Escrituras. Se cada homem interpreta como quer, se não existe verdade. Basicamente, a fé protestante, ela bebe muito do relativismo. Por quê? O relativismo fala que não existe verdade. A reforma diz que não existe uma igreja. Existem várias igrejas, né? Então, assim, se eu quebro essa unidade que foi desejada e de certa forma realizada pelo Espírito Santo, por Jesus através do Espírito Santo em Pentecostes, quando ali a igreja ela se manifesta, a igreja ela nasce do peito aberto de Cristo na cruz, né? Do sangue da água que jorra do coração aberto de Cristo na cruz. Mas ela é manifestada publicamente, né, aqui nesse nosso tempo, temporalmente falando, em Pentecostes, com a manifestação do Espírito Santo nos apóstolos. E Maria estava lá, hein? Ela não abandonou a igreja, não. Aliás, ela nunca abandonou nem a Cristo, nem a igreja. Desde o começo. Desde o sim de Maria, eu já estou misturando tudo, desde o sim de Maria até a cruz, até o nascimento da igreja, né? Até o fim, Maria sempre foi fiel. E talvez, inclusive, naqueles 2 dias ali que antecederam a ressurreição de Cristo, Maria foi a única no mundo todo que ainda manteve a fé. Então a gente tem que entender que ela não é qualquer uma, né? Então a igreja nasce daí e ela tem a sua manifestação em Pentecostes. Se então não existe unidade, realmente a verdade está adaptável, ela é moldável. E aí cada um molda conforme o seu desejo. Um exemplo muito claro disso é o seguinte: o anglicanismo, que é uma das principais vertentes do protestantismo, ele nasce do rei, se eu não me engano, Henrique VIII,
o número aí pode estar errado, que ele queria casar com Ana Bolena, que era sua amante, se eu não me engano, só que ele já era casado. Então ele queria um segundo casamento, queria se separar para casar com a outra mulher. E o Papa, seguindo a ordem expressa de Jesus no Evangelho, né? Aquele que se uniu à sua mulher, né? O que Deus uniu, o homem não separe. Aqui, né? Jesus foi muito claro nessa doutrina. Ele, querendo ir contra esse mandamento de Jesus, esse ensinamento de Jesus, né? Melhor dizendo, ele então rompe com o Papa, né? e funda uma igreja. Então o anglicanismo ele foi fundado por um rei, Henrique VIII, tá? Se eu não me engano. Ou seja, é uma igreja que não mais porta a verdade, ela adapta a verdade com V minúsculo, né? Ela se molda de acordo com as necessidades de cada um. Então aí fica complicado. Eu sempre, quando eu falo da igreja, eu costumo falar assim, se hoje eu caísse de paraquedas aqui no mundo e precisasse assim, saber qual igreja eu vou, porque hoje tem milhares, falando só de igreja com profissão cristã. Existem milhares e milhares, se eu não me engano, a última vez que eu vi era mais de 20 mil. Eu acho que já está bem mais. 20 mil igrejas? 20 mil denominações cristãs. Tá, denominações. Bola de Neve é uma delas. Denominações são nomes para a igreja? São nomes, tipo Igreja Mundial do Poder de Deus, que era da Igreja Universal, e aí o bispo saiu e fundou a Mundial, porque brigou com outro bispo. Igreja Adventista, daí tem algumas igrejas que a gente diz que são as igrejas irmãs, né? Que são igrejas que ainda mantêm alguma doutrina do batismo, algumas doutrinas mais... conservaram ainda algumas doutrinas, tá? Então, por exemplo, o batismo em algumas dessas igrejas é válido. Presbiteriana, se eu não me engano. Os batismos que tiverem a fórmula original, como é na nossa igreja, né? Então, esse é um dos problemas, né? A igreja, então, se dividiu. E a gente, não sei se vocês sabem, a origem da palavra divisor, o que significa diabo, né? Significa diabolos, significa divisor. É aquele que divide. Sim. Aí vocês, nossa, mas olha o que ele falou, né? Então, quer dizer que... Não. Eu estou dizendo que um erro, né? Um erro, sim, diabólico, posso dizer, porque foi frontalmente contrário a uma vontade de Deus, que era a igreja una. Ele ocasionou uma divisão tremenda na fé. E isso enfraqueceu a fé, né? Se eu não me engano, na época da Reforma, a Igreja Católica perdeu 1/3 dos seus fiéis, né? Ou infiéis, talvez. Pessoas que foram seduzidos por essas doutrinas protestantes. E isso enfraqueceu a fé no mundo. Gente, imagina se ainda hoje existisse somente a Igreja Católica. Talvez a gente corre o risco de pensar, nossa, mas é bom ter cada esquina uma igreja, não é? Porque daí cada um tem mais acesso e tal. Mas de que adianta muitas igrejas se cada uma prega uma coisa diferente? Então eles não têm uma unidade doutrinal. Uma prega que é o batismo que salva, a outra prega que é só a fé, a outra prega que o batismo só se deve ser por imersão, não por aspersão. A outra prega que deve se respeitar o sábado e não o domingo mais, como o entendimento cristão leva a crer, né? E tem essa fé. Então, assim, para onde eu vou? Se eu cair de paraquedas hoje, para qual igreja eu vou? Eu vou na igreja de 2000 anos, sinto muito. Eu vou escolher a mais antiga, a mais que tem unidade, e aí talvez já fica de tema para um próximo, fica a dica, né, para um próximo programa, falar da teologia da libertação, que é um protestantismo dentro da igreja. Você quer acabar com o nosso programa, então, é isso. Já no terceiro episódio... A gente vai deixar um pouquinho aí... Isso daí vai ser lá pro 7º, 8º episódio. Se não formos cancelados... Polêmica. Alguns podem falar, mas vocês falam disso, mas... um teólogo da libertação prega tal coisa. Acontece que o movimento da teologia da libertação, ele é um movimento contrário à fé da igreja. Bento XVI fala que ele não é uma heresia,
Ele é a heresia das heresias, porque ele subverte totalmente a fé católica. Fecha parênteses e volta no Lutero. Mas eu creio sim que tudo que divide não vem de Deus. É diferente a gente saber os valores morais de cada coisa, né? Por exemplo, o que é certo, o que é errado. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Existe uma divisão na essência das coisas, né? Ou seja, Deus ele não se mistura com o pecado, né? Claro, ele ama o pecador, mas a essência de Deus, ela não tem espaço para o pecado. Mas o pecador os prediletos, né, de Cristo são os pecadores. Agora, claro que com uma visão de conversão, né? Então, o que eu quero dizer? Que tudo que divide não vem de Deus, nesse sentido. Tudo que vem para dividir uma coisa que é una, que é santa, que é verdadeira, ele vai destruir aquilo de alguma forma. A igreja só não acabou até hoje porque nós cremos e temos provas disso, né? De que ela é conduzida pelo Espírito Santo. Não é o Papa. O Papa ele é escolhido pelo Espírito Santo, ele é conduzido pelo Espírito Santo. A igreja é de Cristo. Cristo é a cabeça, como São Paulo diz. Nós somos os membros. Então, se dependesse de nós, a igreja já tinha acabado já, né? Não tenho dúvida disso. Se não fosse a assistência do Espírito Santo, em conformidade com essa promessa de Cristo, estarei convosco até o fim dos tempos, e o inferno não prevalecerá sobre a igreja. Então, nós temos que crer nisso. A igreja ela não vai ser destruída, assim como se a gente for estudar a história da igreja, a gente vai ver que por muitos anos, né, durante os séculos, a igreja foi atacada de diversas formas, tanto por fora como por dentro. E continua até hoje, né? Continua até hoje. Sim. E vai continuar até o fim. E cada vez pior. Isso é profético, né? Eu tava lendo aquele livro Infiltrados, né? Você vê umas coisas e você fala assim, meu Deus, como alguém muitos pode movimentos, pensar nisso? né? A maçonaria, o eu ia protestantismo. que eles falam que não tem pressa. É a sementinha que eles querem plantar lá dentro, que vai crescer e até ele poder ir corroendo tudo por dentro e infiltrando e colocando ideologia na cabeça das pessoas, porque a maçonaria é isso, né? É retirar a fé das pessoas. Eles querem retirar totalmente o ser crente das pessoas e colocar que você tem que fazer as coisas para te fazer bem, para você crescer. Acho que foi Paulo VI, se eu não me engano, ou João 23, não lembro, que disse que a fumaça de Satanás entrou na igreja. E assim, a gente não pode ter medo disso. Porque se eu creio que Jesus é a cabeça, nada vai destruir essa igreja. Então, a igreja ela vai permanecer. E aí entra a nossa parte também, né? A parte de ser obediente e fiel à igreja até o fim. Nessa questão, por exemplo, de ter várias igrejas, né? Estava pensando também. Você para pensar, se for inteligente e usar aí 1 minuto para você pensar, se o caminho fosse realmente ter várias igrejas, cada um abrir a sua própria igreja, elas não brigariam entre elas. Simples assim. Se o caminho fosse realmente cada um montar a sua própria igreja, não teria briga entre elas. E hoje, por exemplo, eu sei que tem rixas assim pesadas uma contra a outra. Eu já conheço pessoas que ficam pulando de igreja para igreja porque brigou, ou porque uma meio que tem uma rixa com a outra e não pode. Eu conheço um cara, por exemplo, que foi numa dessas igrejas aí, não vou revelar o nome dele, né, para não... Abraço, Carlão. Abraço o Marcão que tá ouvindo agora, não vou falar que foi você, Marcão. Que foi numa igreja que tinha que nadar de calça jeans, nadar de calça de moletom. Não sei nem se podia falar isso aqui pro Marcos que tá ouvindo aí, mas ele acabou indo para uma outra igreja que tipo, podia nadar de sunga ou de shorts, mas que tinha outra restrição. Aí ele pulou para outra igreja e aí iria pulando, entendeu? E tinha uma igreja também, tá? Isso é verdade, não é mentira não. Eu sei que tá indo lá pro YouTube, que a galera vai deixar o comentário, que tinha um Xbox na igreja para atrair os fiéis. Sabia disso? Olha aí, tá vendo? Na verdade não atrai mais. O Xbox atrai. Aí eles ficavam Com jogando. Kinect. Então, mas pensa assim, cara, que difícil você jogar um GTA e depois fazer uma oração.
Não dá, cara. Não é compatível com a fé. Não dá, o cara tá acabando. Ah, vem, senhor, fazer uma oração aqui. Não, espera, eu tô matando um zumbi no jogo. Não dá. Aí eu fico feliz da Igreja Católica não se adaptar. Eu fico muito feliz da Igreja Católica não se adaptar nessa questão de vamos ser moderno para atrair os fiéis. E a flechada que expulsa demônios? Não, essa daí é nova, hein? Essa daí... Tem que ver isso Como aí. você não conhece essa? Não, eu parei no Xbox. Ou a Quando eu vi pastora ali- que ela ressuscita quando os fiéis jogam dinheiro. Não viu também? Ah, cara, eu tô muito por fora. Quando eu vi que tá muito pesando na minha mente, Começou eu parei. no Xbox ali, você já desistiu. Não tem como, né? A Igreja Católica, por exemplo, não se adapta, não fica fazendo essas modificações para atrair os fiéis, porque a verdade atrai. É a verdade, a gente está lá porque é o que o Xande falou. Se você cair de paraquedas, um ET descer aqui e perguntar qual a igreja, qual é a religião que se deve seguir, eu iria na que tem 2000 anos. Que é a verdade. A verdade, ela não precisa se adaptar para atrair fiéis, não precisa colocar um Xbox, não precisa falar, olha, você pode nadar de sunga, sabe? É a verdade, né, cara? A verdade ela permanece durante o tempo que precisar, porque é isso que acontece. Então é só um recado aqui que eu queria dar pro meu amigo Marcos, que, cara, pensa bem. Eu acho assim, eu vejo que hoje muita gente está saindo do catolicismo, vamos pôr dessa forma, por causa que a igreja é muito dura, né? Tipo, por exemplo, a gente prega muito a questão da castidade, a questão da obediência. Então eu acho vejo que prega pouco, hein? Não, então. Tinha que pregar mais, não, aliás. Sim, mas é o que hoje em dia a gente pega quase nada comparado ao passado. Mas eu vejo que, tipo assim, é muito do que a pessoa, a gente tá muito assim, aqui tá difícil pra mim, eu vou, né, que nem o Will falou. Aqui tá muito ruim pra mim, eu vou ali naquele amigo que é um pouquinho mais de leve. Aí chego lá, eu vejo que não é aquilo. Ah, não, aquele lá, esse aqui é muito leve, eu vou nesse aqui que é um pouquinho... Então a gente, tipo, não tem muito mais a doutrina, a gente perdeu, acho que a vontade de tipo assim, ó, hoje esse negócio de, tipo, meu corpo, minhas regras, tipo, Cancelado. não interessa a opinião que você tenha, o que eu acho que é pra mim e pronto, acabou, né? E eu acho que isso vem muito de frente com o que a gente vem vivendo hoje, e a Igreja Católica prega uma coisa que a gente tem que seguir, para ser católico a gente tem que seguir algumas coisas, e que se você não seguir, você tem que sair. Pronto, acabou. Não tem muito. É preto no branco, não tem muito o que fazer. A grande questão não sejamos Martinhos Luteros e escolhemos apenas partes das verdades que nós queremos. A verdade que nem o Rafa falou, escolha por completo e não só isso aqui. Eu acredito nisso, mas só nessa parte, isso aqui eu acho demais. Por exemplo, a Bíblia condena a bebedeira. Mas eu gosto de beber. Então eu não vou ser católico porque eu gosto de beber. Na verdade, ela condena a embriaguez, né? A embriaguez. Pode beber, as pessoas que têm Se propensão, controlam. as pessoas que têm propensão, é bom que não bebam. Mas aquelas que conseguem beber socialmente, não amar nenhum disso. O que São Paulo fala, ele resume perfeito. Tudo posso, né, mas nem tudo me convém. Que eu não seja dominado por coisa alguma. Se aquilo me gera um vício, então eu devo deixar. Sobre isso, Rafa, acho que tem 2 pontos. Primeiro, é um sentimentalismo que tomou conta da fé. Então, assim, e isso é culpa de Lutero, porque ele falava muito sobre uma fé de sentir, ou seja, ele não acreditava no poder da confissão, ele acreditava que você se sentindo perdoado, então você estava perdoado. Então é muito subjetivo. Não existe um sacramento visível, né? É tudo assim, subjetivo. Eu sinto que eu não fui perdoado. Não, o sacramento perdoa. Se você se arrepender, se você se propuser a não pecar mais, ou seja, existem coisas concretas, né? Seguras, acho que a palavra é essa. Né? Premissas seguras de que... Por isso que a fé católica ela é um sinal de salvação seguro, né, e eficaz. Então, o sentimentalismo é um desses pontos, né? A minha fé ela é uma fé infantil. Eu preciso sentir algo. Então, a partir do momento que eu não sinto mais
algo naquela igreja, eu vou para outra, porque lá o pastor fala mais alto, ele fala mais bonito, ele me seduz mais com o discurso, então eu vou naquela igreja, onde eu me sinto melhor. Isso é extremamente preocupante e perigoso, porque então existem igrejas que põem luz neon, põem videogame, vai se adaptando para que você se sinta melhor. Até chegar ao ponto, sei lá, que você vai oferecer droga, porque a pessoa se sente em paz. Uma maconha vai deixar a pessoa em paz. Nossa, eu vou naquela que eu fico... O pessoal do reggae, por exemplo, não sairia dessa. Deve ter, deve existir. Deve ter, vou pesquisar aqui. Pesquisa que tem. Dentre 20 mil que Nossa, você falou que tem, com certeza certeza. que uma tem. Tem uma dessa. Esse é um certeza. ponto, então, o sentimentalismo. O outro ponto que tira as pessoas da fé católica é o que o profeta Oséias já falava lá atrás. Meu povo se perde por falta de conhecimento. Todo católico mal formado é um futuro protestante. Isso é um axioma, para falar difícil, é uma verdade. Por quê? E todo protestante bem formado será um futuro católico. Imagina o seguinte, você não conhece a sua fé, então para você dizer que agora você encontrou Jesus, você tem que dizer que você procurou, você estudou, você bebeu da fonte da verdade católica e mesmo assim não encontrou. Aí tudo bem, aí Deus vai te julgar de outra forma. Agora, você dizer que agora você encontrou Jesus numa igreja, aí você tem que ver a vida antiga. Você ia na missa, você estudava o catecismo, você tinha uma fé sólida? Não. Você sabe o que é a intercessão dos santos, a veneração a Maria, a veneração aos santos, a intercessão... Não sabe. Então, realmente, você foi enganado, talvez, por um discurso protestante. Sedutor, e Paulo já diz isso, né? Virá um tempo onde os homens serão atraídos por vãs doutrinas e seguirão, né, atrás de pruridos, ele fala, que é uma coceirinha no ouvido, né? Então, assim, aquela pessoa está me falando coisas que me atraem, eu vou lá. Gente, falar que você... Eu vou falar uma frase aqui, aí vocês julgam se é atrativo ou não. Se você quiser me seguir, renuncie a si mesmo, renuncie às suas vontades, seus pecados, carrega a sua cruz e me segue. É atrativo isso? Não é. Com certeza não. Nada. Mas isso sabe quem falou? Jesus. Não foi um papa. Sim. A diferença é que a igreja, ela ainda fala isso ainda hoje. Ela não pegou essa frase e adaptou. Não, a vitória virá. Me siga e você conquistará a vitória na sua vida. Claro que a Bíblia fala de vitória. A Bíblia fala de bênção, de milagre. Jesus realizou muitos milagres. E realmente, eu sou mais que vencedor em Cristo. Tudo isso é bíblico. Em Cristo nós vencemos o pecado. Nós podemos chegar à santidade. Isso é a maior alegria do homem. Porém, uma fé baseada em vitórias, em ressurreições, em milagres, é uma fé que não tem base, porque a nossa vida não é só isso. Então, se eu baseio a minha fé nas minhas vitórias, no momento que eu estiver na derrota, ou se eu pegar uma doença terminal, como é que eu vou fazer? Eu vou acreditar então que Deus... Ou eu perco a fé, ou eu vou ter uma crise muito grande de fé. Agora, a Igreja Católica, ela prega uma fé de paixão de Cristo. É a paixão, a morte e a ressurreição. É uma fé integral. Eu sofro, mas esse sofrimento produz em mim a ressurreição. Não é a ressurreição apenas, né? Pedro não entendia muito isso no começo. Pedro viu Jesus transfigurado, queria ficar lá. Nossa, aqui está muito legal, né? Talvez a experiência ali de uma dessas igrejas que proporcionam momentos de extremo sentimentalismo. E aí Jesus depois fala que ele igual a ele seguiria os passos. Quando Pedro quis tirar Jesus do caminho da cruz, né? Quando Jesus anuncia para eles, e Pedro fala o seguinte, não, Senhor, eu não faça isso, não quero que você morra. O que Jesus fala para ele? Vai para trás de mim, Satanás.
Ou seja, você que me segue, você vai me seguir, Pedro. Você também vai morrer na cruz. Então, assim, a fé católica, a fé verdadeiramente cristã, é uma fé de morte também, mas de ressurreição, né? E aí depois Pedro entendeu. Depois Pedro aceitou e, por amor, apacentou as ovelhas, sendo o primeiro papa, né? Sim. Por isso até hoje as pessoas, o Rafa comentou no vídeo do Setembro Amarelo também, e agora você falando, hoje o que algumas igrejas pregam é essa felicidade. Siga Jesus e você vai ser feliz, acabou todos os seus problemas. Amigo, só começou. Então, assim... Pelo contrário, né? A palavra fala, se querem servir a Deus, tereis tribulações, né? Sejam fortes. E, igual você falou, e são nelas que nós somos formados, é nela que nós temos o nosso caráter moldado, a nossa fé moldada. Porque de que adianta a gente ter só felicidade na vida, né? Isso não nos faz crescer, né? Elas nos faz crescer e nos ajuda a, muitas vezes, nós voltarmos o olhar para Cristo. Porque quando a gente está no bem, tá tudo bem, nossa, tá uma bênção, não tenho problema nenhum, não passo por dificuldade, a gente vai deixando de lado. Quando muitas vezes é pra gente lembrar e falar assim, Deus, muito obrigado por tudo isso que você tá me fazendo passar, por tudo isso que você tem me dado, né? Então, as igrejas de hoje em dia, elas pregam essa felicidade, que com Cristo você vai ser feliz sempre. Você não vai ter dificuldade nenhuma. Paulo diz isso, né? A tribulação gera a paciência, e a paciência provada gera esperança, e a esperança nunca nos engana. Então, o sofrimento ele tem sim um sentido. A gente não sofre sem sentido, né? Eu queria só falar aqui também, que era a sua pergunta da Eucaristia, eu acabei indo longe, né? Sobre a Eucaristia, hoje as igrejas protestantes elas não creem na Eucaristia. Não creem que a Eucaristia é a presença real de Cristo. E isso é uma das coisas assim, que realmente nos separa, né? As bases, aquele sonho que Dom Bosco tem, onde o Papa caminha, o Papa navega, né, num barco, sendo atacado por tiros e livros, né, que tem ali um sentido de realmente que a igreja seria contaminada por ideologias, por um movimento também cultural querendo destruir a igreja, intelectual, o iluminismo, né, talvez ali, que só tentou, mas passou e não conseguiu. E os dois pilares, as duas colunas que Dom Bosco vê, uma está a Eucaristia e a outra está Maria. Ou seja, e o Papa conduzindo o barco. Esse sonho ele é repleto, depois vocês pesquisam, ele é repleto de simbolismos, né? São as alvuras? As 3 alvuras. Então, assim, que é a fidelidade ao Papa, a Eucaristia e Nossa Senhora. E é exatamente ali as bases que o protestantismo nega. Por isso ele não é apenas uma reforma, ele é uma revolução total. Então a Eucaristia é uma doutrina provada pela igreja primitiva, né? Alguns protestantes falam que a Eucaristia, a adoração eucarística, né, o culto eucarístico, ele é um culto que foi vindo do paganismo, da adoração ao Deus Sol, que os romanos faziam. Por isso que é domingo, Sunday, né, dia do sol. Eles perdem todo o sentido da ressurreição de Cristo, que foi no domingo, da Páscoa. E aí o que acontece? A gente vai estudar a patrística e vê que os primeiros cristãos já celebravam a Eucaristia. Nos Atos dos Apóstolos está lá, né? Repartiam o pão, né? A palavra, e nada os faltava. A Eucaristia ela é celebrada desde o primeiro momento. Jesus ele institui a Eucaristia, e aí a gente pode aprofundar nisso. Infelizmente não vai dar tempo. Já fica a dica para outro tema aí. Falar só da Eucaristia. Mas assim, basicamente, né? João 6. Leiam esse capítulo do Evangelho de João. E lá vocês vão ver o milagre da multiplicação dos pães. A maravilha que é você adentrar nesse milagre, não como os teólogos da libertação falam, que foi apenas uma partilha. Jesus partilhou o pão, olha que socialista, né, que ele era. Partilhou o pão. Não, gente, ali tinham, se eu não me engano, o Felipe Aquino fez um cálculo lá que foi coisa de 160 mil pães que precisou ser repartido. Era uma multidão, né, e ainda sobrou. Então, assim,
o sentido daquilo, né, de que Jesus pega 5 pães, ou seja, ele pega o nosso pouco, né, e multiplica de uma forma que a gente pode enxergar ali como infinita, que é a Eucaristia, que seria a presença de Cristo na igreja. E aí, logo depois, Jesus faz aquele discurso, né? Eu sou o pão, o pão, isto é o meu corpo. Aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não terá vida em mim, não ressuscitará comigo. E aí tem ali um jogo de palavras que os judeus da época, eles tentam falar assim, mas como assim comer o corpo? Eles usam um comer num sentido figurado. E Jesus ele repete o que ele estava falando com uma palavra em grego, literal. Não, é comer mesmo. Se fosse traduzir, é como se você mordesse com os dentes. Essa palavra grega quer dizer. Ou seja, Cristo não estava falando de forma alegórica, igual algumas parábolas, igual é a linguagem do Gênesis. Não, Jesus estava falando ali de forma literal. Quem não comer, mastigar, comer o meu corpo, não terá vida em mim. Então, Jesus ele multiplica os pães para mostrar que sobre uma matéria de pão ele pode fazer um milagre. E depois ele anda sobre as águas, né, mostrando também que sobre o próprio corpo ele tem total domínio. E aí então ele pega o pão e diz, isto é o meu corpo. Ou seja, essa é a Eucaristia. E ele não deixa dúvidas. Tanto que naquele momento muitos judeus abandonam, deixam de seguir ele, vão embora, horrorizados, porque aquelas palavras eram muito fortes. Aí Jesus fala, e vocês também vão embora para a sua comunidade? Então assim, todo o sentido depois da Santa Ceia, a gente vê que a Eucaristia realmente é o sacramento por excelência, é o sacramento, o coração da igreja. Infelizmente o protestantismo nega isso. Assim como nega todos os dogmas marianos, indo contra o que Lutero acreditava. Não sei se dá tempo, mas eu separei aqui 5 frases de Lutero sobre Maria. Todas essas frases que Lutero disse sobre Maria foram ditas depois da Reforma, não antes. Fiquem atentos, depois da Reforma. Depois da Reforma. Primeira, Maria é mãe de todos nós. Maria é a mãe de Jesus e a mãe de todos nós, embora fosse só Cristo quem repousou no colo dela. Se ele é nosso, deveríamos estar na situação dele. Lá onde ele está, nós também devemos estar, e tudo aquilo que ele tem deveria ser nosso, portanto a mãe dele também é nossa mãe. Isso foi dito em 1529. A Reforma aconteceu em 1517, né, o estopim ali. Segundo, nunca conseguiremos honrá-la o suficiente. Olha aí para quem tem medo, né, dizendo que católico idolatra Maria. É uma honra, é uma veneração, é uma hiperdulia. A Vanessa falou disso aqui no outro programa, né? Já fica a dica, assista o episódio 1 aí, pessoal, que tá muito legal. Show de bola. Maria é a maior e a mais nobre joia da cristandade logo após Cristo. Ela é nobre, sábia e santamente personificada. Jamais conseguiremos honrá-la suficientemente. Vem de encontro o que São Luís Maria de Montfort. Se eu não me engano, foi ele que disse isso, que nós não devemos ter medo de amar Maria, porque nunca conseguiremos amá-la mais do que Jesus. Terceiro, Maria é a mãe de Deus. Olha aí que interessante. Olha a Ave Maria aí. Santa Maria, mãe de Deus. Ela com justiça é chamada não apenas de mãe dos homens, mas também a mãe de Deus. É certo que Maria é a mãe do real e verdadeiro Deus. Quarta frase. Maria foi concebida sem pecado original. Olha aí a Imaculada Conceição, um dogma que hoje os protestantes negam. É uma doce e piedosa crença, esta que diz que a alma de Maria não possuía pecado original. Esta de que quando ela recebeu sua alma, ela também foi purificada do pecado original e adornada com os dons de Deus, recebendo de Deus uma alma pura. Assim, desde o primeiro momento de sua vida, ela estava livre de todo pecado. Salve Maria. Quinta frase. Maria não teve mais filhos. Cristo foi o único... A virgindade perpétua de Nossa Senhora, outro dogma. Maria não teve mais filhos. Cristo foi o único filho de Maria, e da Virgem Maria não teve filhos além dele.
Estou inclinado a concordar com aqueles que declaram que irmãos significam realmente primos. A Van falou isso Sim. também, né? Estou inclinado. Inclinado. Ele não quis pôr a mão no fogo. A Sagrada Escritura e os judeus sempre chamaram os primos irmãos. Então, acho que assim, né? O que falar, né, amigos? Não, mas sobre essa questão de primos aí, eu tava assistindo o Sorrindo pra Vida lá na Canção Nova, e o padre Adriano Zandoná tava comentando sobre isso, que o aramaico, que era a língua que eles falavam antes, era uma língua muito pobre. Sim. E não tinha, por exemplo, não existia primo, irmão, tio, Essa sobrinho. diferenciação de Era todo parentes, mundo uma né? coisa só. Era todo mundo irmão. Era todo mundo irmão. Que era da mesma família, Era era tudo E tudo nem irmão. da mesma família, às vezes pessoas chegadas. Assim como hoje nós chamamos aqui um ou outro de irmão, naquela época também tinha isso. Então não é nem só da mesma família, mas realmente não tinha essa diferenciação nas palavras. Era uma língua muito pobre, né? Sim. Muito primitiva. O vocabulário também, né? pobre, O vocabulário né? É muito limitado, pobre. o vocabulário Isso, limitado. isso. Tudo. O português que é muito O português que é específico. difícil. Vamos É, falar é, aramaico que é melhor. Isso é. Próximo programa, Aramaico. todos em aramaico. É. Como peregrinando sobre os caminhos do aramaico. Bom, então, Xande, você falou muito sobre reforma e revolução, né? E aqui a gente tinha selecionado a pergunta para a gente fazer essa alusão com São Francisco, né? Que Jesus veio até ele através de um sonho, né? E falou e pediu para que São Francisco restaurasse a igreja. Acredito que então Jesus pediu nesse caso, né? Jesus tinha pedido para ele fazer uma reforma na igreja, né? Ver coisas que estavam acontecendo que Jesus não gostaria que tivesse acontecendo, e ele fosse lá e reformasse isso. Diferente da revolução, né, que você bem explicou, que a revolução foi uma coisa que foi um acontecimento disruptivo na igreja, vamos pôr dessa forma, né? Que Martinho Lutero chegou lá e falou assim, não, agora tudo que você aprendeu esquece, agora é isso que a gente vai fazer. É o bebê que foi embora com a água suja. Isso. E eu queria que você explicasse a diferença, né? O que foi... qual foi a diferença entre São Francisco e Martinho Lutero nesse âmbito, né? De um fazer uma reforma, de ver o que estava errado e consertar, e o outro que veio e, como diz, né? Jogou xadrez com o pombo. Ele tirou tudo, jogou todas as peças lá e falou que saiu ganhando, né? Exatamente. Se a gente pudesse definir aí duas virtudes que faltou para Lutero e que sobrou na santidade de São Francisco, é obediência e humildade, ou pobreza de coração, né? Que são as virtudes, são os votos evangélicos, né? Que todo religioso faz e os consagrados também fazem, né? De vida consagrada, e a castidade também. Então, assim, essas duas virtudes, obediência e humildade, realmente... Não à toa são virtudes, porque o que é uma virtude? É algo que norteia para o bem, né? Então, se eu não tenho aquela virtude, eu vou caminhar para o caminho do mal, para a divisão, para a desobediência, para a desgraça. Basicamente, voltando no diabo, foi as duas virtudes, né, que originou o pecado, o mal no mundo, né? Primeiro, a soberba de Lúcifer. Quem como Deus, né? São Miguel... Lúcifer queria ser como Deus. E depois também o primeiro pecado do homem e da mulher, a desobediência, porque Deus tinha dado uma ordem clara, e também a falta de humildade, de se reconhecer criatura e não querer ser como o Criador. Lutero, ele cometeu esses dois pecados. E São Francisco vivia na mesma igreja corrupta, um pouquinho antes, né? Uns séculos antes. Porém, a igreja sempre teve seus pecadores, né? Sempre teve os seus membros pecadores. Não foi só na época de Lutero. Então, a gente pensar que ele foi um profeta, um homem santo levantado por Deus para corrigir a igreja é um erro. São Francisco, sim, foi esse homem. E a diferença, basicamente, é o quê? O que é reformar? Quando você vai reformar uma casa, o que você faz? Você mantém os pilares da casa e reforma algumas coisas, né? Sem destruir a casa. Isso é uma reforma. O que é uma revolução? É você destruir a casa
e fundar outra. Essa é a diferença. Então, São Francisco, realmente, diante de também uma igreja poderosa, cheia de soberba, ele teve a humildade de transformar ela por dentro, mas não da forma ruim, como a gente estava falando, aquela fumacinha de Satanás, não. De realmente, pelo testemunho de santidade, pelos votos, principalmente, de pobreza, castidade e obediência, deu exemplo. Os santos se fazem pelo testemunho de vida. Não é por palavras, não é jogando M no ventilador, igual o Lutero fez, né? Não, ele viveu a reforma primeiro por ele. Ele era um lorde, um nobre da época, né? E renunciou àquilo. Ou seja, toda evangelização, ela tem que nascer do evangelizador primeiro. Não adianta. Então, como é que eu quero pregar a obediência dos sacerdotes à igreja se eu sou um sacerdote desobediente? Então, e Francisco fez isso vivendo a radicalidade. Então, vamos ser santo mesmo, de verdade, não meia boca, né? E vai falar que ele não encontrou dificuldades? Ele encontrou. O Papa da época, Inocêncio III, não quis aprovar a ordem mendicante dele. Antes da reforma, já existiram ordens mendicantes, que era igual a de São Francisco, né? Parecidas, que também saíram da igreja e quiseram caminhar fora da igreja. Mas, de fato, Lutero foi o estopim, né? E São Francisco não, ele realmente quis caminhar na igreja. E ele teve dificuldades com isso, né? Então, mas aí a gente vê como é bonito, quando a obediência gera graça, a palavra ensina isso. E como São Francisco foi obediente, o Papa, através de um sonho, né? Quando recebeu Francisco, que São Francisco queria ir lá para pedir para o Papa uma autorização para ele fundar a ordem dele. Exatamente, vivendo a obediência. Eu quero ser santo, mas eu quero ser santo com a igreja, né? Tem um outro santo que fala, né? Acho que é Santo Agostinho, só Santo Agostinho. Eu prefiro errar com a igreja do que acertar fora dela. Então, São Francisco fez isso, né? Eu quero ser santo, mas dentro da igreja. E aí, então, Deus enviou esse sonho para o Papa, e quando São Francisco entra para falar com o Papa tem um choque, né? Porque na noite anterior ele tinha tido esse sonho de que a Basílica de Latrão, que vamos dizer é a igreja das igrejas, a igreja mãe, é a que fica lá em Roma, essa igreja estava desmoronando, né? E tinha um homem, um monge, né? A roupa de monge, um religioso, segurando o pilar da igreja, sustentando a igreja. E aí quando ele viu São Francisco entrar com aquela roupa, ele falou, é esse o homem. E aí ele permitiu então. Então a gente vê que a obediência realmente, ela dá fruto, né? A desobediência, ela nunca vai gerar frutos bons, por mais que você esteja certo. Santa Faustina, ela foi proibida pela madre dela de ver Jesus. E aí quando Jesus apareceu para ela ficou se escondendo de Jesus. E Jesus falou, o que foi, Faustina? E ela disse, eu estou proibida pela minha superior de te ver. Olha a obediência. Então, toda a santidade, ela vem das virtudes vividas de forma integral. Eu não posso escolher o que eu vou crer, né? Isso é heresia. Então, o santo é aquele que consegue, apesar das dificuldades, viver bem as virtudes, né? E perseverar naquilo. E olha os frutos. Uma árvore se conhece pelos frutos, né? Olha os frutos do que Francisco fez, né? Que foi até, acho que antes de 2000, considerado o homem do milênio. Tamanho foi a sua contribuição para o mundo. E olha o que Lutero fez, né? Dividiu a fé cristã no mundo. E hoje a gente vê isso que a gente falou aqui, né? Pessoas abusando. Claro, a gente zoa, a gente brinca. Existem igrejas sérias, né? A gente tem que respeitar essas igrejas. O que a gente brinca é porque a gente vê um nível de... O termo correto é proselitismo religioso. É o que? É você brincar
com a falta de informação da pessoa, com a falta de entendimento, de inteligência, para convencer a pessoa de algo. Isso é proselitismo. E é isso que acontece hoje. Os pastores, alguns, né, dessas igrejas neopentecostais, que vão muito em cima do sentimentalismo, elas trabalham talvez na ignorância das pessoas para enganar, né, para se enriquecer, e não é esse o sentido, né? Por isso que a gente respeita algumas igrejas sérias que pregam evangelhos verdadeiros, apesar delas estarem fora da verdade. Elas falam as verdades, mas estão fora da verdade em si. Excelente. Excelente, Excelente, né? Excelente. que isso. Considerações finais aí. Eu gostaria já de agradecer, né? Agradecer o Xande, que já estamos no final do nosso programa. Nossa. Passou muito rápido. Passou o quê? 2 horas aqui, nem Mas percebemos. aí são 2 horas bem aproveitadas, não são 2 horas qualquer aí que você está fazendo qualquer coisa da sua vida, né? Eu queria agradecer o Xande por todo o tempo, todo esse dom que ele tem para formação, assim, e trouxe até de forma resumida, porque se ele fosse realmente se aprofundar no assunto, exigiria um tempo que a gente não tem. Mas obrigado, tá? Eu queria agradecer também a você que nos acompanhou até agora, porque eu tenho certeza que foi um tempo muito valioso, um tempo que você aproveitou muito bem, que passou rápido, porque tudo que é bom passa rápido mesmo. E eu gostaria de pedir a sua colaboração para que coloque nos comentários críticas construtivas, também elogios, gostamos muito de elogios, e também sugestões de temas, né? Qualquer coisa, pessoal, a gente precisa que vocês deem um feedback para a gente saber se a gente está fazendo algo que está agradando, algo que está realmente tocando a vida de vocês, que esse é o nosso objetivo. O objetivo do nosso programa é levar um pouco do nosso carisma, da nossa fé católica até você. E também não fique chateado por qualquer brincadeira, por qualquer coisa que a gente fez aqui. Não foi para atacar, não foi para zombar, foi realmente no sentido de explicar o que acontece. Mas deixe seu comentário por aí e já vou me despedindo por aqui. Carol, você passa nossas redes sociais, pessoal? Com certeza. Então, pessoal, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Vou colocar aqui os horários das lives de novo para vocês acompanharem com a gente. Toda quarta, sexta e sábado nós vamos estar com vocês. Então, também nos sigam no Instagram, Peregrinos do Amor _oficial, e curta nossa página no Facebook, Peregrinos do Amor, Comunidade Peregrinos do Amor. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do episódio. Xandão, Valeu. mais uma vez, obrigado. Espero você na próxima, que com certeza muitas virão. E até a próxima, e fiquem com Deus. Tchau. Amém. Tchau, galera.